Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 7, verso 29. Sri Suta Goswami disse: ao ouvir isso da personalidade de Deus, Arjuna tocou na água para purificar-se, e após circunambular o Senhor Sri Krishna, arremessou sua arma Brahmastra para neutralizar a outra. Verso 30. Quando os raios das duas Brahmastras se combinaram, um grande círculo de fogo, semelhante ao disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Significado: o calor criado pelo clarão de uma Brahmastra assemelha-se ao fogo manifestado no globo solar no momento da aniquilação cósmica. A radiação da energia atômica é muito insignificante em comparação com o calor produzido por uma Brahmastra. A detonação da bomba atômica pode no máximo explodir um globo, mas o calor produzido pela uma Brahmastra pode destruir toda a estrutura cósmica. Faz-se, portanto, a comparação com o calor no momento da aniquilação. Verso 31. Toda a população dos três mundos foi abrasada pelo calor combinado das duas armas. Todos se lembraram do fogo Samvartaka, que ocorre no momento da aniquilação. Significado: os três mundos são os planetas superiores, inferiores e intermediários do universo. Embora a Brahmastra tivesse sido solta nesta terra, o calor produzido pela combinação de ambas as armas cobriu todo o universo. E todas as populações, em todos os diferentes planetas, começaram a sentir excessivo calor, comparando ao fogo Samvartaka. Portanto, não existe nenhum planeta sem seres vivos, como pensam os materialistas menos inteligentes. Verso 32. Vendo assim a perturbação da população em geral e a iminente destruição dos planetas, Arjuna retraiu imediatamente ambas as armas Brahmastra, conforme o Senhor Shri Krishna havia desejado. Significado: a teoria que as explosões das bombas atômicas modernas podem aniquilar o mundo é imaginação infantil. Em primeiro lugar, a energia atômica não é poderosa o bastante para destruir o mundo. E em segundo lugar, tudo isso depende, em última análise, da vontade suprema do Senhor Supremo. Porque sem sua vontade ou sanção, nada pode ser construído ou destruído. Também é tolice pensar que as leis naturais são fundamentalmente poderosas. A lei da natureza material funciona sob a direção do Senhor, como se confirma no Bhagavad Gita. Ali, o Senhor diz que as leis naturais atuam sob sua supervisão. O mundo pode ser destruído somente pela vontade do Senhor, e não pelos caprichos de políticos mesquinhos. O Senhor Shri Krishna desejou que as armas lançadas por Drona e Arjuna fossem recolhidas, e Arjuna executou isso imediatamente. De forma similar, há muitos agentes do Senhor Todo-Poderoso, e somente por sua vontade alguém pode executar o que ele deseja. Verso 33. Arjuna, seus olhos ardendo em ira, como duas bolas vermelhas de cobre, prendeu habilidosamente o filho de Gautami e o atou com cordas, como se fosse um animal. Significado: a mãe de Ashvatthama, Kripi, nascera na família de Gautama. O ponto significativo neste shloka
é que Ashvatthama foi preso e amarrado com cordas, como se fosse um animal. Segundo Sridhar Swami, Arjuna foi obrigado a agarrar este filho de Brahmana, como se fosse um animal, porque isso fazia parte de seu dever, Dharma. Essa sugestão de Sridhar Swami também é confirmada na afirmação posterior de Sri Krishna. Ashvatthama era filho genuíno de Dronacharya e Kripi, mas porque havia se degradado a um status inferior de vida, foi apropriado tratá-lo como um animal e não como um Brahmana. Verso 34. Após amarrar Ashvatthama, Arjuna queria levá-lo ao acampamento militar. A personalidade de Deus, Shri Krishna, observando com seus olhos de lótus, falou ao irado Arjuna. Significado. Aqui se descreve que tanto Arjuna quanto o Sr. Shri Krishna estavam com ânimo irado, mas os olhos de Arjuna eram como bolas de cobre vermelho, ao passo que os olhos do Senhor eram como 2 lótus. Isso significa que o ânimo irado de Arjuna e o do Senhor não estão no mesmo nível. O Senhor é a transcendência e, por conseguinte, ele é absoluto em qualquer estágio. Sua ira não é como a ira do ser vivo condicionado dentro dos modos qualitativos da natureza material. Por ele ser absoluto, tanto sua ira quanto seu prazer são o mesmo. Sua ira não se manifesta nos 3 modos da natureza material. É apenas um sinal de sua inclinação mental para a causa de seu devoto, porque esta é sua natureza transcendental. Portanto, mesmo que ele esteja irado, o objeto de sua ira é abençoado. Ele é inalterável em todas as circunstâncias. Verso 35. O Senhor Shri Krishna disse: Ó Arjuna, não deves usar de misericórdia e soltar este parente de um Brahmana, Brahmabandhu, pois ele matou meninos inocentes enquanto dormiam. Significado. A palavra Brahmabandhu é significativa. Uma pessoa que acontece de nascer na família de um Brahmana, mas não é qualificada para ser chamada de Brahmana, é chamada de parente de Brahmana, e não de Brahmana. O filho do juiz da Corte Suprema não é virtualmente um juiz da Corte Suprema. Mas não há mal em dirigir-se ao filho do juiz da Corte Suprema, como um parente da honorável justiça. Portanto, assim como apenas por nascimento uma pessoa não se torna juiz da Corte Suprema, da mesma forma ele não se torna um Brahmana, simplesmente por hereditariedade, mas por adquirir as necessárias qualificações de Brahmana. Assim como o magistrado da Corte Suprema é um posto para homens qualificados, da mesma maneira o posto de Brahmana é alcançável apenas por qualificação. O Shastra ordena que mesmo que boas qualidades sejam vistas numa pessoa nascida numa família que não seja a de um Brahmana, esse homem qualificado tem que ser aceito como Brahmana. E, da mesma forma, se uma pessoa nascida na família de um Brahmana é desprovida de qualificações brahmânicas, então ela deve ser tratada como um não Brahmana, ou dizendo melhor, um parente de Brahmana. O Senhor Shri Krishna, a autoridade suprema de todos os princípios religiosos, os Vedas, aponta pessoalmente essas diferenças. E ele está a ponto de explicar a razão disso nos shlokas seguintes. Verso 36. Uma pessoa que conhece os princípios da religião não mata um inimigo que está desatento, intoxicado, insano, adormecido, amedrontado ou desprovido de sua quadriga. Tampouco ele mata um menino, uma mulher, uma criatura tola ou uma alma rendida.
Significado: um inimigo que não oferece resistência não é morto jamais por um guerreiro conhecedor dos princípios da religião. Antigamente, as batalhas eram travadas, baseadas nos princípios da religião, e não por causa do gozo dos sentidos. Se acontecia de o inimigo estar intoxicado, adormecido, etc., como se mencionou acima, ele nunca devia ser morto. Esses são alguns dos códigos da guerra religiosa. Anteriormente, a guerra jamais era declarada por causa dos caprichos de líderes políticos egoístas. Ela se executava com base em princípios religiosos, livres de todos os vícios. A violência executada com base em princípios religiosos é muito superior à dita não-violência. Verso 37. Uma pessoa cruel e ignóbil, que mantém sua existência à custa da vida de outras pessoas, merece ser morta para seu próprio bem-estar, pois de outra forma degradar-se-á devido às suas próprias ações. Significado: pena de talião é a punição justa para uma pessoa que cruel e desavergonhadamente vive às custas da vida de outros. A moralidade política consiste em punir alguém com sentença de morte, a fim de salvar a pessoa cruel de ir para o inferno. Que um assassino seja condenado pelo Estado à sentença de morte resulta no bem do próprio réu, porque em sua próxima vida ele não terá que sofrer por seu assassinato. Tal sentença de morte é a menor punição que se pode oferecer ao assassino. E nos Smriti Shastras se diz que os homens que são punidos pelo rei, com base no princípio da pena de talião, purificam-se de todos os seus pecados, tanto assim que eles podem tornar-se elegíveis a serem promovidos aos planetas celestiais. Segundo Manu, o grande autor dos códigos civis e princípios religiosos, mesmo aquele que mata um animal deve ser considerado um assassino, porque a comida animal não se destina em absoluto ao homem civilizado, cujo dever principal é preparar-se para voltar ao Supremo. Ele diz que no ato de matar um animal há uma conspiração feita pela equipe de pecadores, e todos eles são passíveis de serem punidos como assassinos, exatamente como no caso de uma equipe de conspiradores que matam de comum acordo um ser humano. Aquele que dá permissão, aquele que mata o animal, aquele que vende o animal morto, aquele que cozinha o animal, aquele que administra a distribuição do alimento e, finalmente, aquele que come este alimento animal cozido, são todos assassinos e todos estão sujeitos a serem punidos pelas leis da natureza. Ninguém pode criar um ser vivo, apesar de todo o avanço da ciência material. E por isso ninguém tem o direito de matar um ser vivo por seus próprios caprichos independentes. Para os comedores de animais, as escrituras sancionam somente restritos sacrifícios animais. E tais sanções existem apenas para evitar a abertura de matadouros, e não para incentivar a matança de animais. O procedimento sob o qual o sacrifício animal é permitido nas Escrituras é bom tanto para o animal sacrificado, quanto para os comedores de animais. É bom para o animal, no sentido de que o animal sacrificado é imediatamente promovido à forma humana de vida, após ser sacrificado no altar. E o comedor de animal é poupado dos tipos mais grosseiros de pecados. Comer carnes fornecidas por matadouros organizados, isto é, lugares sinistros que geram todos os tipos de aflições materiais para a sociedade, a nação e as pessoas em geral. O mundo material
é em si um lugar sempre cheio de ansiedades. E pelo incentivo à matança de animais, toda a atmosfera polui-se cada vez mais, com guerras, pestes, fome e muitas outras calamidades indesejáveis. Verso 38. Além disso, eu ouvi pessoalmente prometeres a Draupadi que lhe trarias a cabeça do assassino de seus filhos. Verso 39. Este homem é um assassino e matador de teus próprios membros familiares. Não apenas isso, mas ele também descontentou seu mestre. Ele é nada mais que a escória de sua família. Mata-o imediatamente. Significado. Aqui se condena o filho de Dronacharya como a escória da família. O bom nome de Dronacharya era muitíssimo respeitado. Embora ele integrasse o grupo inimigo, os Pandavas mantinham sempre seu respeito por ele. E Arjuna saudou-o antes de iniciar a luta. Não havia nada de errado nisso. Mas o filho de Dronacharya degradara-se, cometendo atos que nunca são praticados por Dvijas, ou as castas superiores, dos 2 vezes nascidos. Ashvatthama, o filho de Dronacharya, cometeu assassinato ao matar os 5 filhos adormecidos de Draupadi, com o que descontentou seu mestre Duryodhana, que não aprovou absolutamente o abominável ato de matar os 5 filhos adormecidos dos Pandavas. Isso significa que Ashvatthama tornou-se assaltante dos próprios familiares de Arjuna, e assim era passível de punição da parte dele. Nos Shastras, condena-se à morte aquele que ataca sem aviso, ou mata pelas costas, ou ateia fogo à casa alheia, ou rapta a esposa de outrem. Krishna lembrou estes fatos a Arjuna, para que ele tomasse conhecimento deles e fizesse o que era justo. Verso 40. Shuta Goswami disse: embora Krishna, que fazia um exame da religião com Arjuna, encorajasse Arjuna a matar o filho de Dronacharya, Arjuna, uma grande alma, não gostou da ideia de matá-lo, apesar de Ashvatthama ser o abominável assassino dos familiares de Arjuna. Significado. Arjuna era sem dúvida uma grande alma, o que também está provado aqui. Nessa passagem, ele é encorajado pessoalmente pelo Senhor a matar o filho de Drona. Mas Arjuna considera que o filho de seu grande mestre deve ser poupado, pois acontecia de ser o filho de Dronacharya, muito embora fosse um filho indigno, tendo feito caprichosamente todos os tipos de atos abomináveis para o benefício de ninguém. O Senhor Shri Krishna encorajou Arjuna externamente apenas para pôr à prova o senso de dever de Arjuna. Não é que Arjuna fosse incompleto no senso de seu dever, nem que o Senhor Shri Krishna não tivesse consciência do senso de dever de Arjuna. Mas o Senhor Shri Krishna põe à prova muitos de seus devotos puros, apenas para exaltar o senso de dever de tais devotos puros. As golpes também foram postas à prova. Prahlad Maharaj também passou por tal teste. Todos os devotos puros saem exitosos nos respectivos testes do Senhor. Verso 41. Após chegar a seu próprio acampamento, Arjuna, juntamente com seu querido amigo e quadrigário, Shri Krishna, entregou o assassino à sua querida esposa, que estava se lamentando pelos filhos assassinados. Significado. A relação transcendental de Arjuna com Krishna é da mais profunda amizade. No Bhagavad Gita, o próprio Senhor afirma que Arjuna é seu amigo mais querido.
Todo ser vivo está assim relacionado com o Senhor Supremo, através de algum tipo de relação afetiva, ou como servo, ou como amigo, ou como pai, ou como objeto de amor conjugal. Todos podem, desse modo, desfrutar da companhia do Senhor, no reino espiritual, se desejam de fato e se esforçam sinceramente nesse sentido, através do processo de Bhakti Yoga. Verso 42. Sri Shuta Goswami disse: Draupadi então viu Ashvatthama, que estava atado com cordas como animal e silencioso por ter executado o mais infame assassinato. Devido à sua natureza feminina e devido a ser naturalmente boa e bem educada, ela mostrou-lhe os devidos respeitos que se oferecem a um Brahmana. Significado: Ashvatthama fora condenado pelo próprio Senhor, e ele foi tratado por Arjuna como um réu, e não como o filho de um Brahmana ou mestre. Mas quando o trouxeram diante de Srimati Draupadi, ela, embora pesarosa pelo assassinato de seus filhos, embora o assassino estivesse presente diante dela, não pôde deixar de oferecer o devido respeito geralmente oferecido a um Brahmana ou ao filho de Brahmana. Isso devido à sua meiga natureza de mulher. Ashvatthama mostrou ser um filho indigno de Dronacharya ou de um Brahmana, e por essa razão ele foi condenado pela maior das autoridades, o Senhor Sri Krishna. E ainda assim, uma dócil mulher não pôde reprimir sua natural cortesia para com um Brahmana. Mesmo hoje em dia, em famílias hindus, mulheres demonstram devido respeito à casta dos Brahmanas, mesmo que seja um Brahmabandhu caído e abominável. Mas os homens começaram a protestar contra os Brahmabandhus, que nascem em famílias de bons Brahmanas, mas que por suas ações são piores que os Shudras. As palavras específicas usadas neste shloka são Vama Swabhava, dócil e amável por natureza. Um bom homem ou uma boa mulher aceitam qualquer coisa muito facilmente, mas um homem de inteligência média não o faz. Mas, de qualquer forma, não devemos abandonar nossa razão ou poder discriminativo apenas para ser amáveis. É preciso ter bom poder discriminativo para julgar uma coisa por seu mérito. Não devemos seguir a natureza dócil de uma mulher e dessa maneira aceitar aquilo que não é genuíno. Ashvatthama pode ser respeitado por uma mulher de boa índole, mas isso não significa que ele seja igual a um Brahmana genuíno. Verso 43. Ela não pôde tolerar que Ashvatthama estivesse atado com cordas, e sendo uma senhora devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Significado: logo que Ashvatthama foi trazido diante de Draupadi, ela julgou intolerável que um Brahmana pudesse ser preso como um réu e trazido diante dela naquelas condições, especialmente por ser o Brahmana filho de um mestre. Arjuna prendeu Ashvatthama, sabendo perfeitamente bem que ele era filho de Dronacharya. Krishna também o sabia, mas ambos condenaram o assassino sem levar em consideração o fato dele ser filho de um Brahmana. Segundo as escrituras reveladas, um professor ou mestre espiritual é passível de ser rejeitado se mostra ser indigno da posição de guru ou mestre espiritual. O guru também é chamado de acharya, ou aquele que tem assimilado pessoalmente toda a essência dos Shastras e possa ajudar seus discípulos a adotar seus caminhos. Ashvatthama não conseguiu cumprir os deveres de um Brahmana ou mestre, e por isso era passível de deposição de sua elevada posição de Brahmana. Considerando isso, tanto o Sr. Shri Krishna quanto Arjuna
estavam certos ao condenar Ashwatthama. Contudo, para uma boa senhora como Draupadi, o assunto não era considerado do ponto de vista dos Shastras, mas como uma questão de hábito. Por hábito, oferecia-se a Ashwatthama o mesmo respeito que se oferecia a seu pai. Isso porque, geralmente, as pessoas aceitam o filho de um Brahmana como um Brahmana verdadeiro, unicamente por sentimentalismo. De fato, o caso é diferente. Aceita-se um Brahmana conforme o mérito de suas qualificações, e não simplesmente pelo mérito de ser filho de um Brahmana. Mas apesar de tudo isso, Draupadi desejava que Ashwatthama fosse imediatamente libertado, e este até que era um bom sentimento para ela. Isso significa que os devotos do Senhor podem tolerar todos os tipos de atribulações pessoais, mas ainda assim nunca são rudes para com os outros, mesmo para com o inimigo. Essas são as características de alguém que é devoto puro do Senhor. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 7, verso 44. Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Significado: o Dhanurveda, ou a ciência militar, foi ensinado por Dronacharya, com todos os seus segredos confidenciais, de atirar armas e controlá-las através de hinos védicos. A ciência militar grosseira depende de armas materiais, mas ainda mais refinada que esta é a arte de atirar as flechas saturadas de hinos védicos, que agem mais eficazmente que armas materiais grosseiras, tais como metralhadoras ou bombas atômicas. O controle é feito por mantras védicos, ou a ciência transcendental do som. No Ramayana se diz que Maharaj Dasharatha, o pai de Sri Rama, costumava controlar flechas apenas através do som. Ele podia acertar o alvo com suas flechas apenas por ouvir o som, sem ver o objeto. Assim, esta é uma ciência militar, mais refinada que aquelas das grosseiras armas militares, materiais, usadas hoje em dia. Arjuna aprendeu tudo isso, e por isso Draupadi queria que Arjuna se sentisse agradecido ao Acharya Drona por todos esses benefícios. E, na ausência de Dronacharya, seu filho era seu representante. Esta era a opinião da boa senhora Draupadi. Pode-se argumentar: por que Dronacharya, um instrito Brahmana, deveria ser um mestre na ciência militar? A resposta, entretanto, é que um Brahmana deve tornar-se um mestre, não importa qual seja seu ramo de conhecimento. O Brahmana erudito deve converter-se em mestre, em sacerdote e em receptáculo de caridade. Um Brahmana fidedigno é autorizado a aceitar tais profissões. Verso 45. Ele, Dronacharya, certamente ainda existe, sendo representado por seu filho. Sua esposa, Kripi, não se submeteu ao sati com ele, porque tinha um filho. Significado: a esposa de Dronacharya, Kripi, é irmã de Kripacharya, uma esposa devotada, que, de acordo com as escrituras reveladas, é a cara metade de seu esposo. É perdoada por abraçar a morte voluntária, juntamente com seu esposo, caso não tenha descendente. Mas no caso da esposa de Dronacharya, ela não se submeteu a tal provação,
porque tinha seu filho, o representante de seu esposo. Uma viúva é viúva apenas de nome, se há um filho de seu esposo. Assim, em ambos os casos, Ashvatthama era o representante de Dronacharya, e por isso matar Ashvatthama seria como matar Dronacharya. Este era o argumento de Draupadi contra a morte de Ashvatthama. Verso 46. Ó pessoa mais afortunada, que conhece os princípios da religião, não é bom para ti que causes pesar a gloriosos familiares que são sempre respeitáveis e dignos de adoração. Significado: um leve insulto a uma família respeitável é suficiente para provocar aflição. Portanto, um homem culto deve sempre ser cuidadoso ao tratar com familiares dignos de adoração. Verso 47. Meu senhor, não faças a esposa de Dronacharya chorar como eu. Estou aflita pela morte de meus filhos. Ela não precisa chorar constantemente, como eu. Significado: por ser uma senhora boa e compassiva, Srimati Draupadi não queria pôr a esposa de Dronacharya na mesma situação, de não ter filhos, tanto do ponto de vista do sentimento materno, quanto por causa da respeitável posição ocupada pela esposa de Dronacharya. Verso 48. Se a ordem real administrativa, sem restringir nem controlar seus sentidos, ofende a ordem dos Brahmanas e os enfurece, então o fogo deste furor queima todo o corpo da família real e traz aflição para todos. Significado: a ordem bramânica da sociedade, ou a casta ou a comunidade espiritualmente avançada, e os membros de tais famílias altamente elevadas eram sempre tidos em grande estima pelas outras castas subordinadas, a saber, a ordem real administrativa, a ordem mercantil e os trabalhadores. Verso 49. Suta Goswami disse: ó Brahmanas, o rei Yudhishthira apoiou plenamente as afirmações da rainha, que estavam de acordo com os princípios da religião, e eram justificadas, gloriosas, cheias de misericórdia e equidade, e sem duplicidade. Significado: Maharaj Yudhishthira, que era o filho de Dharmaraj, ou Yamaraj, apoiou plenamente as palavras da rainha Draupadi, que pediam a Arjuna para libertar Ashvatthama. Não se deve tolerar a humilhação do membro de uma grande família. Arjuna e sua família estavam endividados com a família de Dronacharya, porque Arjuna aprendera dele a ciência militar. Caso se mostrasse ingratidão para com essa tão benevolente família, isso não seria absolutamente justificado do ponto de vista moral. A esposa de Dronacharya, que era a cara metade daquela grande alma, devia ser tratada compassivamente, e não deveria ser afligida por causa da morte de seu filho. Isso é compaixão. Tais afirmações de Draupadi são desprovidas de duplicidade, porque as medidas devem ser tomadas com pleno conhecimento. Havia aí sentimento de equanimidade, porque Draupadi falara baseada em sua experiência pessoal. Uma mulher estéril não pode entender o pesar de uma mãe. Draupadi era a mãe, ela mesma, e por isso seu cálculo sobre a profundidade da aflição de Kripi era muito acertado. E era glorioso porque ela queria mostrar o devido respeito a uma grande família. Verso 50. Nakula e Sahadeva, os irmãos caçulas do rei, e também Satyaki, Arjuna, a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, filho de Devaki, junto com as senhoras e outros, todos concordaram unanimemente com o rei. Verso 51. Bhima,
Entretanto, discordou deles e recomendou que se matasse este réu, o qual, com um temperamento irado e sem nenhum propósito, assassinara as crianças que dormiam, sem nenhuma vantagem nem para ele, nem para seu mestre. Verso 52. Chaturbhuja, o de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como que sorrindo. Significado: o Senhor Shri Krishna tinha 2 braços, e o motivo pelo qual ele é designado como o de 4 braços é explicado por Sridhar Swami. Bhima e Draupadi mantinham pontos de vista opostos quanto à matança de Ashwatthama. Bhima queria que ele fosse imediatamente morto, ao passo que Draupadi queria salvá-lo. Podemos imaginar Bhima pronto a matar, enquanto Draupadi está impedindo-o. E para interceptar ambos, o Sr. Krishna revelou outros 2 braços. Originalmente, o primordial Sr. Shri Krishna revela apenas 2 braços. Mas em seu aspecto Narayana, ele manifesta 4. Em seu aspecto Narayana, ele reside com seus devotos nos planetas Vaikunta, enquanto em seu aspecto original, como Sri Krishna, ele reside no planeta Krishnaloka, muitíssimo acima dos planetas Vaikunta no céu espiritual. Portanto, não é contradição chamar Shri Krishna de Chaturbhuja. Se necessário, ele pode revelar centenas de braços, como manifestou em sua Vishvarupa, mostrada a Arjuna. Portanto, aquele que pode manifestar centenas e milhares de braços, também pode manifestar 4 sempre que necessário. Versos 53, 54. A personalidade de Deus, Shri Krishna, disse: o amigo de um Brahmana não deve ser morto, mas se há um agressor, ele tem de ser morto. Todas essas regras estão nas Escrituras, e deves agir de acordo com elas. Tens de cumprir tua promessa à tua esposa, e também deves agir para a satisfação de Bhimacena e de mim. Significado: Arjuna estava perplexo, porque Ashwatthama tanto devia ser morto quanto perdoado, de acordo com diferentes escrituras citadas por diferentes pessoas. Como Brahmabandhu, ou filho indigno de um Brahmana, Ashwatthama não devia ser morto, mas ao mesmo tempo ele também era um agressor. E de acordo com as regras de Manu, um agressor, mesmo que seja um Brahmana, e o que dizer de um filho indigno de um Brahmana, tem que ser morto. Dronacharya era certamente um Brahmana no verdadeiro sentido do termo, mas foi morto porque se opôs no campo de batalha. Mas embora Ashwatthama fosse um agressor, ele se encontrava sem quaisquer armas de luta. A regra é que um agressor, quando está sem armas ou quadriga, não pode ser morto. Tudo isso eram certamente perplexidades. Além disso, Arjuna tinha de manter a promessa que fizera diante de Draupadi simplesmente para apaziguá-la. E também tinha de satisfazer a Bhima e Krishna, que o aconselharam a matá-lo. Este dilema se apresentava diante de Arjuna, e a solução foi concedida por Krishna. Verso 55. Somente então Arjuna pôde entender a intenção do Senhor através de suas ordens equívocas, e assim, com sua espada, ele cortou o cabelo e a joia da cabeça de Ashwatthama. Significado: é impossível levar a cabo as ordens contraditórias de diferentes pessoas. Por isso, Arjuna escolheu um meio termo com sua aguda inteligência e separou a joia da cabeça de Ashwatthama. Isso foi como cortar-lhe a cabeça, e não obstante, a vida dele foi salva para todos os propósitos práticos.
Aqui se indica Ashvatthama como 2 vezes nascido. Certamente ele era 2 vezes nascido, mas caiu de sua posição e, portanto, foi devidamente castigado. Verso 56. Ele, Ashvatthama, já perdera seu lustre corpóreo devido ao infanticídio, e agora, sobretudo, tendo perdido a joia de sua cabeça, ele perdera ainda mais força. Assim, ele foi desamarrado e expulso do acampamento. Significado: sendo desse modo insultado, o humilhado Ashvatthama foi simultaneamente morto e não morto pela inteligência do Sr. Krishna e Arjuna. Verso 57. Cortar o cabelo de sua cabeça, privá-lo de sua riqueza e expulsá-lo de sua residência são as punições prescritas para o parente de um Brahmana. Não há preceito para matar o corpo. Verso 58. Depois disso, os filhos de Pandu e Draupadi, cheios de pesar, executaram os devidos rituais para os corpos mortos de seus parentes. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 7º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado O Filho de Drona é Castigado.